Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Isso, então vocês estão me ouvindo direitinho, então. Tava na dúvida aqui, minha primeira experiência com lives. Então, meu nome é Adriene Assen, sou coordenadora do IBDD aqui em Brasília. E essa noite, a live do IBDD sobre as colunas dos artigos que a gente tem é sobre um artigo escrito por mim, só que o artigo é sobre transexualidade no esporte, homens transexuais no futebol. E durante a elaboração do artigo eu tive uma ideia, e aí o nosso querido presidente Leonardo Andreotti e a queridíssima Júlia Gelli, coordenadora também do IBDD, compraram a minha ideia de, ao invés de eu discutir o tema, eu trazer para que vocês conhecessem a história do Marcelo, que é uma pessoa incrível, um atleta maravilhoso. E aí eu tô só esperando ele entrar aqui para eu conseguir apresentar para vocês a história de vida dele. É uma coisa assim maravilhosa, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E já vou antecipando, enquanto ele não pede para entrar aqui, uns avisos que eu tenho que dar sobre a movimentadíssima agenda do IBDD. A gente tem um concurso de monografias para os prêmios Valé de Perry e Álvaro Melo Filho, que as inscrições são até dia 16 de outubro. Não percam, por favor. Na sexta-feira, agora, dia 31, a gente tem duas datas especiais, que também anotem aí, que é a terceira edição da Jornada do IBDD de Direito Desportivo Comparado, que é uma comparação Itália-Brasil, e a gente vai receber os amigos vocês me desculpem minha falta de fluência em italiano, Associazione Italiana Avvocati dello Desporto. A gente vai ter a apresentação do nosso presidente Andreotti, a mediação do nosso ex-presidente conselheiro Gustavo Delbin, e como mediadora a Mari Chameletti maravilhosa, e como debatedora a Mari Chameletti maravilhosa. No dia 31 também a gente vai ter o sorteio das 3 bolsas do curso de gestão do esporte, do direito desportivo da Universidade Católica de Santa Catarina. Cada bolsa é no valor aproximado de R$ 12.000. O curso está excelente. Vamos ter o Léo Andreotti também, o Gustavo Delbin também, nosso vice-presidente, o Gustavo também vai participar, vão ministrar aulas. E, por último, no dia 3 de agosto, às 18 horas, o IBDD vai realizar, com a parceria da Associação de Advogados de São Paulo, um webinar sobre direitos desportivos e esportes. Esse é necessário uma inscrição prévia, e você confere aqui no nosso site do... Opa, peraí que o Marcelo... Entrem, façam as inscrições, está tudo informadinho no nosso Instagram. Sigam o Instagram do IBDD e o nosso site, por favor. Será que deu? Gente do céu. Deu aí, não deu? Adicionar. Agora vai, não é possível. Oi? Yes! Tô apanhando, Marcelo. Tá bem demais. Boa noite, Marcelo. Eu já fiz uma apresentação. Falei que a gente está aqui nessa oportunidade. A gente tem uma coluna no IBDD, a gente escreve sobre temas relacionados a esportes. E aí eu resolvi escrever sobre a sua história, porque eu achei incrível.
E contei também que a querida Júlia e o querido Léo Andreotti, nosso presidente, eles compraram a minha ideia de, ao invés de eu falar sobre o meu artigo, trazer você para falar da sua vida, da sua experiência, dessa coisa maravilhosa. Então, Ah, assim, sinta-se à vontade, se apresente e vamos lá. boa noite para todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente já se conhece há bastante tempo. Na verdade, a gente meio que começou a jogar bola junto no Colégio Promove ainda, no tempo de escola. Foi uma época bem bacana. Você acabou seguindo para a área do direito e eu continuei como atleta, né? Então é um prazer poder estar aqui e discutir alguns temas, algumas questões, né, sobre segurança, esporte, para que as pessoas possam ter uma noção melhor, né? Sim, claro, com certeza. Sim. Tudo que puder ser feito de inclusão, de diversidade, tem que ser pauta, tem que ser tema, e a gente tem que trazer, porque o mundo mudou, não cabe mais machismo, não cabe mais conceitos antiquados, e a gente tem que isso mesmo, tem que levar o mundo junto com a gente, com a nossa transformação. Então, conta pra gente como você começou no esporte, né? Por razões óbvias, eu larguei o futebol, né? E você continuou. Eu sempre fui muito ruim. Já o Marcelo levou o time inteiro nas costas, basicamente. E aí, Ah, então, como foi? então, eu comecei no esporte, assim, no futebol, né, propriamente dito, através do meu pai. Meu pai foi jogador profissional, né? E desde eu não peguei a fase dele no auge, eu já peguei quando ele já estava mais encerrando a carreira, jogando mais o amador, até no Clube Náutico aqui de Sete Lagoas. E eu acompanhava ele no campo e na escola, na rua, eu sempre estava jogando, né, com os meus amigos, com o pessoal. Então, assim, eu procurava um time, né, muito novo, só que só tinha na categoria masculina. Então eu comecei a jogar com os meninos mesmo. Comecei ali no Clube Ideal, no Clube Náutico, jogando com meninos. Só que é, isso não me permitia competir, né? Eu já tinha esse desejo de ser um atleta, de estar competindo. Então, assim, eu treinava, jogava amistosos e na hora da competição eu não podia ir, né? Aí foi quando eu encontrei um time feminino. Eu tinha 11 anos de futsal na cidade. E aí eu comecei a treinar. Na verdade, já entrei na categoria adulto, porque era a única categoria que tinha na cidade. E era o único time, então já comecei a jogar, treinar. Aquilo ali eu não faltava nenhum dia, né? Treinava o ano inteiro, né? Sábado, domingo, se deixasse, chuva, sol. Era engorda, muito fominha, igual eles falam, né? Fominha demais por bola. Aí depois disso, eu recebi um convite para atuar numa equipe de futsal feminino mas assim, já disputando campeonatos de maiores expressões, né? Disputando campeonatos brasileiros e entre outras coisas. E aí começou, né, a minha carreira assim no esporte. Dali eu já, com 14 anos, eu já estava podendo atuar e ser remunerado para jogar, né? E daí você atuou nesse clube e depois você permaneceu no futsal. Isso, aí eu vou colocar o fone aqui, né, para ficar Eu pus também, porque o pessoal mais, tá falando que deu é, microfonia. ficar mais qualidade aqui. Aí, então, depois que eu comecei a jogar esse clube em Governador Valadares, aqui no estado de Minas Gerais mesmo, foi evoluindo com os treinamentos e aí passei por diversas outras equipes, né? E até o ano, fiquei ali no futsal até o ano de 2012, cheguei a atuar pela seleção brasileira, ganhei campeonatos brasileiros, Taça do Brasil, praticamente todos os campeonatos de futsal dentro do Brasil eu conquistei, né, com as equipes que
que eu passei. Cheguei a ganhar torneio sul-americano com a seleção, 3 mundiais. Então, assim, futsal me deu uma base muito legal para depois dessa transição que eu fiz para o campo, né? Em 2012 Sim. foi o último campeonato de futsal que eu joguei, né? E aí eu fiz uma transição passando para o campo. Aí E comecei foi a... uma vontade sua largar o campo? Você já estava insatisfeito? Como, com o É, futebol como um todo, como foi? você fala para essa troca do futsal para o futebol de campo ou parar com o E, futebol? Ah, não, do tá. futebol de futsal para o futebol de campo. Tá, entendi. O futsal, na verdade, assim, ele me possibilitou muita coisa, muitas conquistas. Mas pelo fato de eu já ter conquistado todos os títulos no Brasil e muitos internacionais, atuado pela seleção. Então, assim, chegou num momento onde eu me senti um pouco assim, estagnado, sabe? Assim, buscando um novo desafio. E o campo sempre foi minha paixão, porque quando eu comecei a jogar lá no inicinho, ainda com os meninos, eu atuava no campo. Claro que a gente jogava futsal também, mas eu treinava para o campo. E poder voltar a atuar no campo, isso aí, eu sempre tive esse sonho, né? Esse desejo. Então eu me preparei, né? Fiz uma transição física, toda uma tática, toda uma. Porque apesar de ser futebol, né? Mas assim, cada um tem suas particularidades, né? A Uhum. areia, a quadra, o campo. Então você precisa de uma adaptação. Eu acabei me adaptando muito bem. Aí eu já comecei no ano seguinte a atuar no campo, passei por algumas equipes Santa Catarina, São Paulo, cheguei a jogar uma temporada na Europa. É, tive quase tive uma pré-convocação para a seleção brasileira numa época de treinamentos ainda, quando a Emily era a treinadora, mas eu estava na Europa. E depois tive o Vadão comentou um desejo de me convocar até, passou ali na matéria, mas foi quando eu já Foi. estava mais assim, com a cabeça para largar ali o futebol feminino, né? Uhum. Acabou coincidindo com E, um momento ruim. não, foi do jeito que tinha que ser. Hoje a gente tem aqui uma história brilhante. Mas conta pra gente da sua brilhante carreira, que você era melhor, foi 10, acho que 3 vezes entre os 10 melhores do mundo, não foi? No futsal ali, quando você joga o Mundial, né, pela seleção brasileira, normalmente quando termina o Mundial, eles fazem ali uma lista, né, das jogadoras, Uhum. elegem ali as 10 jogadoras melhores do mundo e tal. E eu joguei o Mundial em 2010, 11 e 12. E assim, nesses 3 anos, eu pude estar ali entre as 10 primeiras melhores do mundo, né? Sendo ali no meu último Mundial no ano de 2012, sendo eleito segunda melhor do mundo na época, né? E é estranho ainda. Porque, Nada? porque eu já me acostumei totalmente com os pronomes masculinos, e aí, tipo, quando eu vou falar de uma coisa que passou, eu coloco assim no feminino para as pessoas se situarem, né? Que ainda não tinha feito a Não. transição. Mas me conta como foi também, dentre essa sua experiência desportiva, o conflito interno, o seu conflito interno, como foi sua percepção de incompatibilidade? Conta tudo pra gente, até a sua experiência enquanto concepção de ser lésbica e quando isso converteu. Como foi? Conta pra gente tudo. Então, eu vou falar assim, de infância já, né? Desde da minha infância, assim, que eu me lembre, eu já tinha muito essa opção que a gente fala assim, sempre optava bem mais por coisas masculinas, né? Então, assim, já gostava de roupas masculinas, já tipo assim, do convívio ali com os meninos e tal. Então, mas não entendia nada sobre essa questão de transexualidade, nem nada. Então, pra mim era assim, super normal. Era uma menina que jogava futebol e tinha meus gostos. Pronto. Depois, quando eu tinha 13 para 14 anos,
Eu me tornei homossexual, né? Na época, eu gostava de meninas, e aí eu falei com a minha mãe. Minha mãe chegou a me perguntar, e aí eu comentei e falei, sim, eu gosto de meninas. E foi tranquilo, com a sua família? Uai, foi tranquilo assim, porque meu pai, eu nunca cheguei assim abertamente pra falar, não. Ele entende, sabe, aquele negócio assim, indiretamente. A minha mãe que já foi mais direta porque ela perguntou, né? Minha vida sempre foi muito Sim. privada, assim. Eu sempre fui muito Aham. independente, na verdade. Então, às vezes, alguns tipos de conversa, além de você ter uma vida muito privada, às vezes não abrir muito, às vezes também a família hoje em dia não é qualquer assunto que discute. Hoje em dia que tá aumentando, o pessoal tá conversando de tudo, Os mas famosos assim, tabus, né? claro, é bem isso mesmo. Então, assim, e aí foi tranquilo. Eu também morava fora já, né? Desde os 14 anos de idade que eu saí de casa, morava fora jogando. E então, assim, eles, pouco meus pais tinham participação, assim, na minha vida. Eu vim em casa uma vez ao ano, via muito pouco. Uhum. Então, foi tranquila essa questão da sexualidade. E depois, foi em 2015 que eu fui me dar conta que eu era trans. Você já tinha E as quantos coisas. anos? Ah, faz o quê? 5 anos, seis 5 anos anos. atrás, 6 anos atrás, eu tinha 24 para 25. É. Então, assim, que eu fui me dar conta, putz, eu não sou trans. Então, aí eu fui, as coisas meio que assim, parece bobagem, mas liga, você entende? Começa assim, Claro. dá um sentido. E você fala, por isso, você, entendeu? Você vai entendendo. E as coisas que foram acontecendo com você ao decorrer da sua vida vão fazendo mais sentido na sua cabeça, entende? Uhum. Porque Ligar, acende uma lâmpada, né? Tipo, é não. meio que seu cérebro funcionasse ali bem mais masculino, mas você tem uma Uhum. aparência feminina. Sim, isso deve ser um sofrimento imenso, né? Eu acho ruim, eu achava ruim, sempre achei. Uhum. Ainda tenho mudanças para fazer, mas assim, hoje eu levo de uma maneira assim, tranquila, sabe? Curtindo o meu processo, assim, mas a gente Sim. sabe que tem outros casos que são muito mais complicados, né? Onde uma pessoa sofre até de uma disforia ali de gênero mais grave e Uhum. não é fácil lidar, né? Precisa de todo um apoio. É. Então, em 2015 eu me descobri trans. E aí tudo fez sentido, mas ficou aquela coisa. Eu tenho minha carreira, tô no auge da minha carreira. Tinha feito 2, 3 anos, tinha trocado do salão pro campo. Aí eu pensei, agora eu vou ter que dar uma segurada nessa questão. Aí eu já Uhum. comecei a pesquisar, né? Fui atrás, já pesquisei tudo que precisava. Aí eu falei, eu vou ter que dar uma segurada nessa questão do hormônio, porque se eu tomar hormônio, eu não posso competir. Porque eu vou tirar ali, o direito da igualdade ali, né? De estar competindo com as mulheres. E ali é Uhum. doping. Então, Sim. eu não podia fazer. A parte mais chata foi essa. Porque quando eu me descobri, eu já queria fazer, mas por outro lado eu não podia fazer. E eu esperei 6 anos. Essa foi acho que a espera assim, mais longa que eu Sim. tive. E aí acabou que no ano de 2018, quando eu tinha voltado da Europa, eu estava atuando no Corinthians, eu tive uma depressão. Eu fui diagnosticado com depressão, eu tive que tratar. Deu tudo certo no tratamento, dei a volta por cima, voltei, terminei a temporada, terminamos a temporada super bem naquele ano de 2018. Foi um ano muito, Uhum. muito bacana. Mas aí quando eu renovei com o Corinthians e quando eu voltei em 2019, a minha depressão voltou. E aí foi quando eu optei. Entre a minha saúde, o futebol, o que eu quero, o que eu não quero, aquele dilema todo, é isso, pronto. E foi a época que pela entrevista que o Vadão deu, que ele tinha pensado em te escalar, né? Te convocar para a seleção, só que ele achou que seu problema era lesão, uma coisa desse tipo, Era. né? Que ele É, comentou na entrevista.
O que aconteceu, na verdade, é que assim, a gente sabe que o psicológico é muito importante dentro do esporte, né? Você tá com um mental muito legal, uma saúde mental legal pra tua saúde física responder à altura, porque o esporte de alto rendimento não é como você ir ali e brincar de futebol, né? É totalmente diferente a preparação que os atletas precisam. Então, aquilo ali, o fato da depressão de eu não estar legal emocionalmente, psicologicamente, afetava o meu físico, né? Então, assim, Uhum. aquilo ali tava, aí eu acabava tendo as lesões mesmo. Tive lesões mesmo, eu tive dores assim eu tive dor de abdômen, de estiramento de abdômen, assim, lesões incomuns para Uhum. atletas de futebol, assim, coisas assim incomuns que assim, talvez no meu inconsciente, né, que eu até hoje também não sei explicar, né? Então, assim, coisa que É a o gente não sabe psicológico, né? É, não tem. como o corpo da gente funciona. É. Mas foi isso. E aí, depois que eu tomei a decisão de parar e começar a terapia hormonal, assim, eu voltei a me estabilizar e ficar bem. E assim, hoje em dia levo tudo tranquilo. E me conta uma coisa, você está falando essa questão de psicológico. Durante a sua passagem em todos os clubes, futsal e futebol de campo, tinha acompanhamento, psicológico do clube? Eles te davam abertura para tratar a respeito das suas dúvidas ou não tinha? Ó, Adri, isso aí depende, sabe? É muito Uhum, relativo. A gente está falando de um futebol, de um futsal feminino, né? No é, mundo é menos valorizado, no Brasil menos ainda, né? É, o Brasil ainda está caminhando, tem muita coisa para evoluir, né? Essa igualdade que a gente que fica buscando entre homens e mulheres. Então, é, alguns clubes com uma estrutura melhor eles tinham sim psicóloga. Ali no Corinthians tinha psicóloga sim, tem uma equipe técnica no Corinthians muito boa. É porque é um time muito bem estruturado, né? No uhum, feminino. Mas não são todas as equipes que têm. E às vezes, assim, alguns têm, vão fazer só uma terapia de grupo, esporadicamente, outros têm ali que acompanha mais individualmente, acompanha coletivamente, tem. Então, assim, varia muito, né? Porque foram poucos os clubes que eu peguei que tinham, que para tem. falar a verdade, né? Até outras coisas que assim, que são básicas para um treinamento que a gente sabe que a Que grande não maioria dos tinha. clubes não tem. Eu, graças a E Deus, você acha que. Opa, desculpa. Não, pode falar, desculpa. eu acabei, assim, eu acabei atuando por grandes clubes, né? Então, assim, depois de um certo tempo, acabei pegando uma estrutura melhor, mas o Uhum. início é complicado. Até mesmo quando você já está ali com a sua carreira consolidada, ainda assim tem muito percalço. Tem dificuldade. E você acha que se você tivesse tido esse apoio psicológico, você teria tido menos problemas em relação à compreensão, a aceitar, até às lesões mesmo? Ou você acha que você Ah, não conseguia externalizar isso mesmo? não, assim, a gente sempre vai ficar nesse si, né? No Nessa sim, hipótese. A né? gente não tem como você, assim, como que tinha que ser, né? Mas assim, o que eu digo é que provavelmente eu teria feito uma hormonização antes, você entende? Se eu entendesse dessa questão trans, se isso fosse falado, e Uhum. vez que eu me encaixo naquilo ali, provavelmente eu teria feito uma humanização bem mais cedo. Até mesmo, quem sabe, construído uma carreira no futebol masculino mesmo, que é o gênero que eu me identifico. Pois é, isso é a próxima pergunta. Conta pra gente como tá o seu processo de urbanização e aí depois você conta quais são os seus planos. Tá. Conta como tá agora, o que que você tá fazendo, qual se você quer ou não fazer alguma intervenção cirúrgica ou não precisa. Conta pra gente. Uhum. Então, eu comecei meu processo em dezembro do ano passado, né? Foi onde eu passei por, na verdade, sim, você passa por psicólogo, psiquiatra, na verdade, assim, para você contar a sua história, né, os motivos que você quer iniciar na hormonoterapia, uma entrevista simples. É, e você vai lá e explica para ele. Então, assim,
foi muito tranquilo também. E logo eles me indicaram para um endocrinologista, né? Que é quem pode receitar ali a questão hormonal, vai acompanhar. E aí ele me passou uma lista de exames para poder ser feito. Até comentar aqui que, assim, todo mundo fala muito, tratamento trans é caro. Sim, às vezes é caro que você tem que ir num médico, mas assim, alguns lugares no Brasil oferecem ambulatórios trans pelo SUS. Eu mesmo frequentei o de Belo Horizonte ali para fazer um monte de coisa e assim, pessoal super legal, atende muito bem, muito cabeça aberta, sabe? O que eles não sabem, eles pesquisam, procuram saber. Então, assim, o pessoal muito prestativo. E para quem em questão financeira não consegue fazer tudo particular, eu indico procurar um ambulatório trans porque ajuda muito. Ai, É, dando, dando sequência, né, nessa questão da minha hormonização, aí eu fiz os exames ixi. e me indicaram para tomar a testosterona. Uhum. Aí eu comecei a tomar, hoje eu tô com 6 meses de T, né, que a gente fala. No início eu tomava uma ampola de 5 miligramas de Durateston de 21 em 21 dias. Hoje, opa, minha mãe ligando Oi, aqui. Caio. É difícil. Não se preocupa, não. Então, aí hoje eu tomo de 15 em 15 dias, entende? Essa taxa já caiu. Aham. E aí, de 3 em 3 meses, eu sempre faço coleta para exames de sangue, alguns outros exames que ele pede para você poder fazer isso tudo estando com sua saúde em dia, né? Porque ainda hoje a gente tem muita gente que, por causa da disforia de gênero, acaba se automedicando, né? E isso aí é complicado, né? Porque você precisa de um especialista para estar acompanhando ali suas taxas, o que você precisa. Então, assim, eu tô fazendo tudo de uma maneira, assim, vamos dizer, bem certinha, protegendo a minha Uhum. saúde mesmo. Claro, com certeza. Hoje em dia também eu já conto com um nutricionista, né? Porque daí já vai mais com os meus objetivos futuros, né? Então, assim, tem um nutricionista que cuida dessa parte ali da minha alimentação, juntamente com o endócrino, que faz a questão da prescrição dos hormônios. É meio que uma rede, né, de pessoas ali que vão te dando suporte para você chegar onde você deseja. A questão, mudanças já deu para ver fisicamente, que já tive várias, né? Várias É, mudanças de voz, assim, todos os efeitos que ali a testosterona, o hormônio masculino traz, né? Essa masculinização. Agora, a questão cirúrgica, eu pretendo, né, fazer. Eu ainda uhum. tô segurando um pouco porque, assim, o hormônio vai agir na questão do peito ainda, em algumas coisas, para ter um resultado da cirurgia mais legal, né? Sim. Então, Menos invasiva também, né? Você já consegue alterar com o remédio isso, que você já tá tomando, vai. isso. Mas ainda pretendo, né, fazer ali a cirurgia. Vamos ver, quem sabe, né? No início do ano que vem, não sei, final do ano. Estão planejando pouco a pouco. Agora, nesse primeiro momento, eu tô bem focado, assim, curtindo a família, né? Porque eu tô de Uhum. volta em casa depois de 17, 16 anos, 17 anos morando Longe, fora. é. Eu tô em casa, então eu curto bastante meus sobrinhos, tem minhas irmãs, aproveito mesmo, mas ao mesmo tempo não deixo de me cuidar, né? E tô sempre jogando futebol. Agora com essa pandemia tá complicado Tá para difícil, todo é. mundo. Mas então, assim, eu faço academia, jogo futebol, faço meus treinos ali. Eu tenho uma personal que me prescreve ali todos os treinos também certinho, né? Uhum. Então, assim, tem uma rotina assim ainda de atleta, assim, não é igual antes, mas
caminhando. Mas eu acho que antes dos campeonatos começarem, né, recomeçarem, tava todo mundo no mesmo barco, né? Fazendo o que Uhum, podia dentro de casa. sim. Mas conta pra gente quais são as suas pretensões agora, dentro do esporte. Então, dentro do esporte, eu, assim, é até precoce estar falando, né? Mas eu já tenho, assim, eu sou uma pessoa que tenho na minha cabeça, assim, traço mais ou menos um caminho, né? Do que vai acontecer ali. E é coisas que eu já até me vejo, né? Já me vejo, eu acredito que até dezembro ali eu tenho uma mudança física enorme. Com Uhum. essa questão ainda do novo ciclo de hormônio, a alimentação e treinamento. E a minha intenção é chegar em janeiro com essa parte física aí muito boa para poder começar a jogar um campeonato amador, né? Vamos ver se voltar agora no final do ano, já vou tentar jogar ou vamos ver no início do ano que vem. Assim, eu não quero me Uhum. desligar do futebol, não, porque eu gosto muito. Eu vou ser do tipo, Não, e é o tios, desperdício, gente. Sério, é o desperdício. tiozinho jogando lá no Sênior, sabe? Ali. Eu vou estar lá O sênior jogando. do Náutico de Sete Lagoas. É, bem isso aí. Até me chamaram para jogar. Tem um amigo meu que É joga ali mesmo? no Náutico ali. Ele falou: quando voltar, bacana, vamos lá, vamos ver, vamos jogar. Então, assim, para isso, assim, tecnicamente não vou dizer que eu tenho assim receio, que quem gosta de jogar não tem receio de jogar, né? Mas assim, fisicamente eu entendo muito bem, respeito o meu corpo para poder fazer isso de uma maneira assim bem legal, tranquila, né? Passo a passo, onde assim eu vou percebendo esse ganho de força, essa melhora física e vou me Uhum. testando, assim. Hoje, como eu estou agora, eu consigo ir ali, vamos ali jogar, vamos embora, e tudo tranquilo. Só que você ansiar por jogar uma categoria profissional, aí já é outra coisa, né? Então é outro nível. Mas vamos ver, assim que as questões dessa saúde melhorar e voltar aos campeonatos amadores, espero, quem sabe, poder jogar, começar jogando ali o Náutico, uma Copa Itatiaia, e aí ir evoluindo, sabe? Assim, eu me senti, tô pronto, tô legal, tô pronto para esse desafio, então assim. E você já chegou a ter algum contato com alguma equipe, além desse colega seu, Não, para ver se consegue? profissionalmente não, né? Porque assim, é até complicado a questão burocrática, né? Assim, eu não Uhum. procurei por ter apenas 6 meses ainda, né, de transição. Normalmente, assim, alguns transatletas que eu conheço, tem um bem famoso ali, um que faz ciclismo nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele demorou um tempo, assim, questão de 2 anos nessa transição para fazer uma adaptação. Eu acredito que a minha vai ser mais rápido, mas Eu assim, também. vamos indo. Mas essa questão profissional ainda não. Por quê? Primeiro, a gente for falar ali da questão do COI, né? É o único que tem, que é o Comitê Olímpico Internacional, Uhum. tem um posicionamento sobre trans no No esporte, esporte. né, em geral, né? Sim. Onde, assim, um homem trans, eles não veem problema em tá, assim, tipo, poder competir, né? E ali a questão da mulher trans, que é o caso ali da Tiffany, que a gente tem aqui no Brasil, que joga vôlei, ela tem que respeitar algumas regras ali, né? Da questão de a testosterona dela não pode E estar, tem que ter um valor ali, né? é 10 o nanomols por percentual. litro, uma coisa assim. Então, assim, é um pouquinho mais burocrático para mulher trans ali, de acordo com o COI. Para homens trans é mais tranquilo, eles não. Hoje em dia nem a cirurgia mesmo eles cobram mais, né? Entendeu? E não tem normatizado. A gente foi atrás do Departamento de Competições da Federação Mineira e eles reportaram que não foram Pois provocados ainda é, nesse pois sentido. é.
Aí eu já A avisei, se FIFA, preparem. a FIFA, Se prepara. a FIFA, que é a entidade ali maior ali no futebol, né? Não tem nenhum posicionamento sobre isso. A E CBF porque também não. o COI, na verdade, não é assim uma norma, né? É só, tipo assim, ele Uhum. não. Ah, tem que ser cumprido isso nas federações, não é isso, Isso. né? Entendeu? Então, Aham. assim, cada federação tem seus critérios ali, né? Vamos ver, Ele dá mas diretrizes, é. daqui a pouco eu já tô pedindo pra jogar. Vamos ver como vai ser. Com certeza, não. E a gente sabe da importância que é trazer esse assunto não só no esporte, mas no cotidiano das pessoas, né? Para que isso se torne cada vez mais comum como deveria já ser. E não gerar, e não precisar gerar esse tipo de conflito interior entre as pessoas que não se veem iguais aos padrões socialmente impostos, né? Então, Claro, assim, claro. É, você falou certíssimo. E aqui a gente ainda tá falando assim, vamos supor, um transbinário, assim, que eu me identifico como. Porque vamos colocar, você tem aqui, né, o feminino numa ponta, o masculino uhum. aqui, e tudo que tá nesse meio aqui, né? Como que O você que vai, seria, como ficaria, e como aí você vai fica, né? colocar, né? Então, assim, é muito bom estar tendo esse tipo de conversa para as pessoas se questionar, né? Que tem o além, né? Tem Exatamente. o além É, de mim, tem. Então, como vai ser? Como a gente vai incluir isso aí, não só no esporte, mas em qualquer parte da vida, né? e a proposta do IBDD é essa, é trazer a inclusão, a diversidade e mostrar que o esporte cabe todo mundo. Com Não certeza. tem X e Y, é todo mundo, o esporte abraça todo mundo. Eu só E- queria interromper só um minutinho para mandar quatro abraços para Mari Chamelete, que eu vi aqui, que ela é coordenadora do IBDD, Júlia Gelli, que também está com a gente, coordenadora do IBDD, nosso presidente Leonardo Andreotti, nosso ex-presidente e conselheiro Gustavo Delbin. Obrigada por estarem acompanhando e dando esse espaço para a gente. Léo Máximo também está aqui, coordenador de Minas. Ó, muito obrigada por terem dado esse espaço para a gente falar de um assunto que é polêmico, é tabu. Às vezes as É, pessoas. Tem aqui alguns pro- comentários do pessoal falando: ah, as federações são muito machistas. Eu vou até achar quem falou. Esse trem vai subindo, eu vou perdendo. O Igor falou. Igor, isso. Aí tem o Flávio AB Moura aqui. Ainda há muito o que ser explorado para esclarecimentos e quebra de preconceitos por ignorância. É exatamente isso, é ignorância. Você não leva o assunto não é discutido, o assunto não é tratado, você impõe uma barreira. Então, Pois é, e o pessoal também, e assim, eu sei que essa questão trans não é discutido, né? Agora que está começando a se falar mais, e às vezes o pessoal tem muita dúvida, assim, né? Então, assim, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade, porque muita gente me faz pergunta, pessoas da minha família, amigos próximos, assim, me pergunta sobre, pouco tempo atrás, se eu não me engano, comentaram, mas você não tem força de um homem. E às vezes não entende que a testosterona vai te dar esse suporte, entende? Então, assim, o pessoal é meio leigo no assunto, mas por quê? Porque não é falado. Então, não tem não tem interesse em mas divulgação, também, é? né, e também não tem problema nenhum em perguntar, gente. Eu acredito que nenhum trans vai ficar constrangido, vai se fechar, assim. Pelo contrário, qualquer dúvida, porque fica muita gente assim com receio até de como vou tratar, como isso, como aquilo. Ó. Tudo conversado se resolve. Sim, sim. E assim, né? Assim, sigam a rede social do Marcelo, que aí vocês acompanham direto, ele posta, Aham. eu tô lá todo dia vendo, acompanhando os treinos, os resultados, os exames. E é isso, eu acho que é oportunizar a conversa, a discussão, levar, não obstar que as pessoas tenham acesso à informação. Eu acho que o tabu e o preconceito são ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo, não no pejorativo do ser ignorante. Ó, falando em pergunta, Edre, a Tatiane, advogada, tá perguntando. Alguma mudança masculina me assustou, a voz, pelo.
Ah, eu não recebi aqui, então responde. Ah, aqui, agora acabei de receber. É, Diga. não, não me assustou porque era tudo que eu desejava desde pequeno. Então, assim, na verdade, eu ansiava por isso, né? Então, assim, eu tô, como eu falei, curtindo a minha transição, aproveitando, né? O pessoal fica falando assim, muito no final, quando vai ser o final da transição. Mas, assim, a gente não tá sempre mudando, sempre evoluindo. Então, assim, para que o final? Vamos curtir agora. É, não, e eu vi aí alguém comentando sobre um bigode. Tá indo devagar, calma. Não, mas é que bom que você consegue pensar dessa forma, né? Que não é uma ânsia pelo resultado, mas aproveitar a construção do novo você, né? Eu Sim, acho que não, que é bem isso. nossa, agora E, estão tão me zoando, perguntando minha e a altura. altura. Ó, gente, eu não sou, se eu sofrer algum tipo de preconceito, É, é, a Luísa no- perguntou aqui se você eu sofreu algum tipo de preconceito. sofri, mas sofri assim, desde a minha escolha ali, quando eu era pré-adolescente, por gostar de menina, o fato de eu gostar de futebol, isso aí traz um preconceito, né? O pessoal relaciona muito a menina que gosta de jogar futebol a homem. E não, eu Aham. convivi com meninas super femininas que, que jogavam futebol e jogam ainda futebol. Assim, como tem mais masculinos, é mais uma questão de gosto isso. Uhum. A Solange Guerra Bueno fez uma pergunta: se você joga com autorização de utilização terapêutica desde a transição. Eu acho que é assim, se você quiser explicar que foi depois a transição, depois que você encerrou. Então, a minha eu larguei o futebol feminino em 2019, ali na metade de 2019, para iniciar a minha transição, a transição hormonal. Desde 2015 eu sei que eu sou trans, mas eu não fazia uso do hormônio para poder competir na categoria feminina. Então, foi só em 2020 que eu comecei a questão de tomar a testosterona. Ah, não, porque às vezes a gente vai falando e aí, como a gente está se Sim, compreendendo, às vezes não fica tão claro, né, do sim, pessoal. tranquilo. A Mas alguém quer minha mais. altura Ah, ali, ó, diga. se alguém tem dúvida, é 1,62. Alguém. Os baixinhos, que eles são bons de bola, né? Não? Exatamente, aí Romário que não nos deixa mentir, é o Messi. Então. Mas é isso, sim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está encerrando a nossa live aí, já já o tempo vai estourar. Estou muito, muito feliz por ter podido trazer essa história, por ter podido trazer para o pessoal o que você é, o que você faz. Eu me sinto muito honrada de ter participado disso e ter tido a oportunidade de reencontrar com você e ver esse homem que você virou e essa história maravilhosa e essa coragem de correr atrás do seu sonho. Parabéns de verdade. Tô perguntando quantos anos você tem. Eu tô em 31. 31. 31. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que teve um pedacinho de tempo aí de uma terça-feira à noite, que a gente sabe que está bem corrido, para ouvir um pouco sobre inclusão e diversidade no esporte e na vida. E muito obrigada, Marcelo, por trazer para a gente a sua história. E tomara que você consiga estimular várias outras pessoas a se correrem atrás do que elas querem para elas. Zé, Adri, eu que agradeço, é muito bom estar aqui falando com você, né? Desde os tempos ali de Promove, depois eu fui embora, a gente nunca mais se falou. Muito bacana a gente poder estar se encontrando agora de novo, né? Mesmo de longe ali, dá para matar a saudade um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço aqui Por rapidão pro favor. meu treinador, o Vander, que acabou de comentar ali, meu treinador de seleção brasileira de futsal. Um cara inteligentíssimo, sem contar, jogou muita bola ali pela seleção, né, brasileira de futsal, capitão ali. Jogava nada, né? Mas assim, muito obrigada por todos os ensinamentos.
E eu que queria agradecer, né, por poder estar participando desse papo sobre inclusão. A galera que quiser acompanhar, né, igual tu falou, só seguir ali nas redes sociais. Eu procuro estar postando um pouco da transformação, assim, mais para as pessoas poderem conhecer mais sobre o assunto, né? E essa luta aí, vamos ver no que vai dar, se o Marcelo volta a jogar, não volta a jogar. Eu acho que sim, mas assim, Sim, por não vou, ba- favor. não vou bater o martelo porque não depende exclusivamente de mim. Mas, sim, tudo que tiver ao meu alcance eu vou fazer para poder voltar a jogar. E aí espero vocês lá, né, para assistir, né? Nem que for ali no amador, vamos lá assistir. Não, sempre. Estamos acompanhando e aí pressionando as federações e os entes de administração para poder, de administração desportiva, para poder, né, tornar o futebol e o esporte mais inclusivo. É isso que a gente quer como um todo no mundo. No esporte, então, o que dirá? E obrigada de coração, obrigada IBDD mais uma vez, obrigada ao Léo Andreotti, à Júlia, ao Gustavo Delbin, à Mari, por todo o apoio. E assim, tamo junto e sempre que tiver uma história bacana, pode conversando com a gente que a gente vai disponibilizando aí sua evolução e tudo que a gente conseguir. Conta comigo Tá, sempre. Joia? Muito obrigado, Adri. Obrigado a todo mundo que participou aí da live. Tá? Um beijo, gente. Bom restinho de terça pra vocês. Fica com Deus, Rafael. Valeu, tchau. Tchau.